noite. Hoje iremos falar sobre Levítico 16, principalmente sobre a questão do bode emissário. Eu tenho um livro em mãos do apologético Nathanael Reinaldi e Paulo Romero. E na página 17, ele escreve da seguinte forma. Em Levítico 16, 5 e 10, são apresentados dois bodes para a expiação do pecado. Satanás não é a nossa oferta pelo pecado. Foi Cristo e não Satanás quem encarregou nossos pecados. Não era só o bode expiatório que fazia expiação pelo pecado. Eram os dois bodes. Azazel pode ser traduzido por afastamento, remoção ou emissário. Logo colocar os pecados sobre o bode Azazel significa afastá-lo, uma vez que a morte do primeiro bode efetuou em plena redenção dos pecados, nisso representando Cristo. A maldição a eles devida foi removida, afastada, isso de modo que não mais retornar. Aceitar a explicação dos Adventistas do sétimo dia sobre o bode emissário transferia a obra de Cristo para o diabo. Ele seria consalvador, que perverte e diminui a obra realizada por Jesus Cristo na cruz. Será que isso é verdade? Vamos ler agora Levítico 16. Certo? Vamos lá. Vamos lá em Levítico 16, 5. Da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para a expiação do pecado, um carneiro para o holocausto. Mas quando nós lemos lá em Números 29, nos versos 11, 5, 11, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 e 38, e se diz assim, um bode para a expiação do pecado. Um bode. Mas aqui em Levítico 16 fala assim que tomará dois bodes para a expiação do pecado. Mas lá em Números 29 fala que é um bode para a expiação do pecado. Continuando lendo em Levítico 16, também tomará ambos o bode e porá perante o Senhor a porta da tenda da congregação, e lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor, e outro sorte pelo bode emissário, que é o bode enviado, que é o Azazel. Então Arão fará enxergar o bode sobre qual caiu sorte pelo Senhor, e oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que caiu a sorte para ser o bode emissário representar-se vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto, como bode emissário. O que significa Azazel? Eu tirei uma cópia da Bíblia satânica. E lá na Bíblia satânica tem uma coisa interessante. Lá está o nome Azazel. Mas o que significa na Bíblia satânica Azazel? Vamos ler? Na página 16 da Bíblia satânica de Aston LaVey, um sacerdote satânico, está escrito assim: Azazel, hebreu, instruiu os homens a criarem armas de guerra, introduziu os cosméticos. Agora, aqui na página 15, fala assim: a associação dos bodes com os demônios é encontrada na Bíblia cristã, no dia mais sagrado, mais santo do ano, o dia da expiação. Era celebrado sorteando dois bodes, sem mácula, um para ser oferecido ao Senhor e outro a Azazel. Os bodes carregando o pecado das pessoas era caminhada ao deserto e se tornava bode expiatório. Esta é a origem do bode, que ainda é usado em cerimônias maçônicas e hoje assim como era usado no Egito, onde uma vez por ano era sacrificado a Deus. Depois eu quero explicar isso nessa questão aqui, né? Mas vamos entender uma coisa. Primeira coisa, era escolhido dois bodes.
Então, por que fala aqui no verso 5 da seguinte maneira? Tomará 2 bodes para a expiação do pecado, porque ainda não tinha tirado sorte. Quando não há tirado sorte ainda, tanto da direita, o bode que estava na direita, o bode que estava na esquerda, poderia ser ou para o Senhor, ou para Azazel, ou para ser enviado, o emissário. Mas a partir do momento que Arão leva os bodes, entendeu? E é tirado sorte, agora sim é definido um para o Senhor e o outro para ser enviado, o Azazel. Agora bate com Números 29, porque o bode do Senhor, ele é oferecido, né? Oferecido pela oferta do pecado. Mas realmente, o que acontece com o outro bode? Vamos entender. O primeiro bode, que é oferecido ao Senhor, é levado para ser sacrificado. E aqui está uma coisa interessante, quer ver? Aqui no verso 15 fala o seguinte: depois de degolar o bode, oferta pela expiação, que será para o povo, está vendo que será para o povo, e trará seu sangue para dentro do véu, que é no segundo compartimento, e fará com seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e espargiará sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa da imundície dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo o odor dos seus pecados. E assim fará a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará à tenda da congregação. Quando ele entrar e fazer expropriação do santuário, até que ele saia, assim fará expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá do altar o que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará o sangue do novilho, o sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao seu redor. Isso quer dizer o quê? Que esse primeiro bode, ele faz expiação pela congregação, pelo próprio sumo sacerdote, por todo o sacerdote, por todo o povo de Israel, né? E faz uma limpeza geral do santuário. De todos os tipos de purificação. Ele é purificado de todos os tipos de imundícia. Em relação ao que? A pecado. Então esse primeiro bode, que é o bode em relação ao Senhor, ele simplesmente purifica tudo. Tanto o seu próprio santuário, do primeiro ao segundo compartimento, o sumo sacerdote, o sacerdote e o povo. Então o primeiro bode, ele faz o quê? Uma expiação redentiva, de redenção. Está entendendo? Uma expiação de redenção, porque esse primeiro bode que foi sorteado para o Senhor, como está em Números 29, né? No verso 5, verso 11 e vários versos que eu citei aqui, esse bode, ele simplesmente representa Cristo. E sendo ele representado por Cristo, ele tem uma função redentiva, de redenção para o povo. A partir desse momento que tudo foi resolvido, acabou toda aquela expiação feita no santuário, pelo povo, pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, pelo primeiro compartimento e segundo compartimento do santuário. Tudo é limpo. Você está entendendo? Está vendo a diferença? Então, quer dizer, esse primeiro bode, ele tem uma questão redentiva no dia da expiação, no Yom Kippur. Né? A purificação do santuário e do povo. Então, quando nós entendemos essa questão aqui, sabemos que esse primeiro bode, ele tem uma função representada por Cristo. Vocês entendem isso? Representado por Cristo. Agora, depois que tirou sorte, esse primeiro bode não tem nada a ver com o segundo bode, que é relacionado a Azazel. Como eu disse, na Bíblia Satânica, o
o segundo bode, ele é representado por quem? Por Satanás. Né? Por que é representado por Satanás? Olha aqui. Na Bíblia Católica fala o seguinte, que no dia da expiação era celebrado sorteando 2 bodes, sem mácula, um para ser oferecido ao Senhor, tá vendo? Igual a Bíblia fala, um para ser oferecido ao Senhor. Igual tá lá em Números, um bode para a oferta do pecado. E o outro, Azazel. Os bodes carregando os pecados das pessoas eram caminhados ao deserto. Na verdade, não. Um bode era caminhado pelo deserto, não os bodes eram caminhados pelo deserto. Você vê aqui que o bode que é enviado para o deserto tem outra função. E vocês vão entender que essa função desse segundo bode não é redentiva, é condenativa desse próprio bode. Então vamos entender isso aí melhor. Né? Como bode expiatório. Esta origem de bodes é ainda na cerimônia. Não, vamos deixar isso de lado. Vamos pensar. Encaminhado ao deserto e se tornava bodes expiatórios. Então quer dizer o quê? Vamos raciocinar comigo. Qual a função desse segundo bode? Quem ele representa? Se o primeiro tem uma função redentiva, que é de purificação, e às vezes um dia eu vi uma pessoa falar, não, mas nem toda oferta, como está aqui em Hebreus 9, olha só, ele quis aplicar a esse segundo bode que está em Hebreus 9, 22. Com efeito que quase todas as coisas, segundo a lei, se purifiquem com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então ele usou essa primeira parte, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, quase todas as coisas, porque ele queria aplicar essa questão de quase todas as coisas da lei se purificam com sangue a Cristo no segundo bode. Mas quando nós lemos, entendemos o santuário, a doutrina do santuário, quando ele em Hebreus fala isso, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam sem sangue, está relacionado ao quê? A oferta de manjares. Quer ver uma coisa interessante? O que era a oferta de manjares? Vou abrir lá para a gente entender o que era a oferta de manjares. Oferta de manjares. Daniel profetizou que Cristo faria cessar o sacrifício de oferta de manjares. O profeta menciona aqui 2 grandes decisões de ofertas: sacrifícios com sangue e sacrifícios sem sangue. A oferta de manjares pertence à última classe. Não havia carne nem sangue na oferta de manjares. O significado original da palavra manjares, como primeiramente usado na Bíblia, é alimento. Nesse sentido, o termo é usado em conexão a essa oferta. Consistia em farinha, óleo e incenso. Em alguns casos, a farinha era assada em bolo asmo ou córdias asma, antes de ser oferecido. O pão da oferta de manjares nunca devia ser feito com fermento. Cada oferta de manjares era temperada com sal. Essa oferta era representada como uma coisa santíssima, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então fala que quase todas as coisas que purificam com sangue estavam relacionadas à oferta de manjares, que não usava sangue, e sim alimentos. E uma pessoa queria usar esse texto de Hebreus 9, 22 para relação ao segundo bode. Daí ele, em relação ao segundo bode, ele introduziria o segundo bode como Cristo também. Daí ele fala assim, não, agora os adventistas falam que Satanás é co-salvador de Cristo, um negócio parecido assim. Não, vamos entender agora a função desse bode. Se o primeiro bode, ele jorrava sangue, se o primeiro bode, ele era sacrificado, o segundo não. Por quê? Porque o segundo bode, ele morria por um processo de inanição, com fome, com sede, com frio e com calor no deserto. Ele era levado pelo deserto por uma pessoa designada a fazer isso, e ele morria com fome, com sede, com frio e com calor, porque no deserto tinha muito quente
E à noite é muito frio. E ele não comia e também não bebia água. Então ele morreu por processo de inanição, sem derramamento de sangue. Mas por que os pecados eram colocados sobre ele? É fácil. Se o primeiro sacrifício do primeiro bode representa a Cristo, Cristo morreu na cruz por nós. Concorda? Certo. E derramou seu sangue por nós. E Cristo é o verdadeiro, é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. Vocês concordam comigo? Tá. Então, aqui ele tira o quê? O pecado do mundo. Mas sabemos só uma coisa, que Cristo nunca pecou. Cristo pecou? Não, nunca pecou, mas tomou sobre si os nossos pecados. Certo? Sim. Agora, o que acontece? No processo do santuário celestial, Jesus está intercedendo por nós. Ele está tomando sobre si os nossos pecados. Quando nós pecamos, Cristo aparece mais uma vez, está lá no santuário segundo compartimento, está lá dentro. Ele aceita nossas orações, intercedendo por nós. Certo? Certo. Nós sabemos que pela Bíblia, os pecadores vão pagar pelos seus próprios erros. Por quê? Porque eles rejeitaram a Cristo e aceitaram as normas de Satanás. Os pecadores. Mas os salvos, entendeu? Cristo vai o quê? Redimir a cada salvo. E nós sabemos que, eu não concordo muito com esse, que as pessoas falam assim, não, nem todo pecado Satanás é culpado. Todo pecado Satanás é culpado. Porque qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás é fazer a gente pecar para perder a salvação. Então todo tipo de pecado, o culpado é quem? É Satanás. Porque ele é originador do pecado e é instigador do pecado. Ele quer que você peque. A tendência de Satanás, a tendência de Satanás é o quê? Que nós vivemos o quê? Em pecado. Para que quando Cristo vier, nós sejamos rejeitados. Então todo pecado, culpado é Satanás. Não existe palavra, nem todo pecado, Satanás é pecado. Ele quer que nós tenhamos essa ideia para tirar o lado dele fora, né? Mas o que acontece? Nós sabemos que lá em Apocalipse 20, de 1 a 3, Satanás ele vai estar preso por 1000 anos. Num abismo, num local totalmente onde não terá luz, totalmente assim, sem luz, sem vegetação. A situação que vai estar a Terra durante 1000 anos. Primeira coisa, por que vai estar assim? Primeira coisa que vai ser provada, que ele nunca foi criador nenhum. Ele não pode ser igual a Deus. Então ele não vai criar nada. Ele não vai ter condição de se proteger. Porque ele vai estar preso nessa situação que a Terra vai estar. A Terra vai estar um deserto. Porque além de estar escura, além da Terra estar totalmente, vamos dizer assim, em trevas, sem vegetação nenhuma, durante 1000 anos, ele não vai ter como escapar dessa situação. Por isso falar que ele vai estar preso na Terra, sem poder se libertar, sem poder sair de uma situação que ele vai ser aprisionado. Tá entendendo? E lá no céu, os salvos vão estar lá no céu, durante 1000 anos, sabendo por que certas pessoas foram salvas e outras não. Aonde é que elas venceram e aonde é que elas caíram. Tá entendendo? Tá. Daí que acontece? Agora, esses pecados dos salvos, Cristo joga sobre o verdadeiro originador, instigador do pecado, que é Satanás. Por quê? Porque fala assim, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte é eterna.
cada ímpio vai sofrer a morte eterna. Mas cada salvo não vai sofrer a morte eterna. E agora o pecado desses salvos vai ser jogado sobre o verdadeiro originador. Por isso que ele é apresentado aqui em Levítico, o Azazel, o bode emissário, em relação a Satanás. Quer ver uma coisa? Vou ler que está escrito no nosso livro de estudos bíblicos, uma coisa interessante. Só para vocês terem ideia. Estou meio cego porque... Mas vamos lá. Depois de haver feito expiação pelo povo no lugar santíssimo, o que o sumo sacerdote fazia, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados. E porá sobre a cabeça do bode e enviará ao deserto, pela mão de um homem, à disposição para isso. A oferta do bode do Senhor purificava o santuário, tá vendo? Igual lá está em Números 29, um bode para a oferta do pecado. Né? Por essa oferta, os pecados do povo é transferido para ali durante o ano. E era um tipo de expiado, mas por essa oferta não ficavam liquidados, nem destruídos. Tá vendo? O bode emissário, que simbolizava Satanás, viu que eu li aqui na Bíblia satânica, entendeu? Que ele fala o seguinte, que ele falou aqui, que Azazel, né, destruiu homens, armas, guerra, introduziu, guerras, introduziu os comésticos, né? Deixa eu ler aqui direitinho. Cosméticos, exatamente. E aqui também, que ele fala aqui na Bíblia satânica, vou ler de novo, tá? Vou ler de novo. Nomes infernais. Aqui Azazel, na página 53. Nomes infernais. Então a própria Bíblia satânica está dizendo o quê? Que Azazel é um ser do mal. Continuando. Vamos lá. Quando eu parei aqui, tá? O bode emissário, que simbolizava Satanás, o grande tentador, o originador do pecado, era levado ao... O grande tentador, o originador do pecado, era levado ao santuário e sobre a sua cabeça era posto todos aqueles pecados já expiados. O envio emissário, ver Klincock Strong, Enciclopédia Bíblica de Teologia e Eclesiástico Literatura, na página 9, 397, volume 9, página 397, 398, a Enciclopédia Dicionário, volume 1, página 297, e a Neil Sharf's Ezog, Enciclopédia da Religiosa de Sabedoria, na volume 1, na página 389. E aqui ela deixa bem claro uma coisa, que o segundo bode ele é levado ao deserto, mas não era sacrificado de uma forma que saía esse sangue, mas sim por um sistema de demolição, onde ele morria sem sangue, sem o sangue sair dele. Tá entendendo? Então, quer dizer, ele morria de uma forma que ele, de fome, de sede, de frio, de calor, e dele não saía sangue. E ele levava sobre si, de uma forma condenativa, sobre ele mesmo, todos os pecados dos santos. Está entendendo? E isso é justo. Né? Porque Satanás é o originador do pecado. Ele vai pagar no sentido de ser condenado pelos pecados dos santos. Agora, da forma que o Nathanael Ronaldo colocou aqui na página 17, ele está errado.
Não era só o bode expiatório que fazia a expiação pelo pecado, eram os dois bodes. Azazel pode ser traduzido por afastamento, remoção, e ficava afastá-lo, uma vez que a morte dos primeiros bodes efetuou a redenção do pecado. Nisso é representado Cristo. A maldição que ele havia foi removida e afastada, de modo que não mais retornava. Né? Então, quer dizer, ele fala aqui o seguinte, que usou os dois bodes para a expiação dos pecados, mas uma expiação. Uma era redentiva, aquela que o bode quer ser sacrificado. A outra é condenativa, em relação ao segundo bode. E ele fala uma coisa assim, não era só o bode expiatório que fazia a expiação pelo pecado, eram os dois bodes, sim, mas um fazia pela congregação, pelo santuário, por todo o santuário, por todas as mobílias do santuário. Até as mobílias, até o holocausto, tudo era limpo em relação ao primeiro bode. Mas em relação ao segundo bode, a expiação dele não era em favor de ninguém, mas era uma questão condenativa sobre aquele próprio bode, como culpado. Está entendendo? Como culpado. Então, falar que nós adventistas falando que Satanás é co-salvador de Cristo, não tem nada a ver. Ele está errado. Porque, na verdade, Natanael Rinaldi e Paulo Romero, ele está defendendo uma doutrina em favor aqui de Satanás. Como eles estão falando que Satanás é uma forma de co-salvador de Cristo. Não nós. Porque se ele fala que os dois bodes está relacionado ao Senhor, isso que o Levítico não fala, não. Porque cada um tinha uma função. Se cada um tinha uma função, é mais fácil responder assim. Se os dois bodes representam a Cristo, não havia necessidade de tirar sorte. Vocês concordam? Se os dois bodes eram para o Senhor, não tinha necessidade de tirar sorte. Vocês concordam comigo? Se há tirado sorte, cada um tem uma função. E o primeiro bode uma função redentiva. O segundo bode uma expiação condenativa sobre ele mesmo. Sim, eles levam os pecados dos justos. Mas para quê? Para a morte eterna. É assim que vai acontecer com Satanás. Porque Satanás é instigador e originador dos pecados. Bem entendido? Não sei se eu consegui explicar bem em relação a Levítico 16. Mas devemos tomar cuidado com uma coisa. Quando Deus deixa bem clara a função dos dois bodes, como está também em Números 20, em Números 29, 5, 11, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 e 38, um bode que para a oferta do pecado. Não é dois bodes para a oferta do pecado antes de tirar a sorte, mas depois que tirou a sorte, um tem uma definição e o outro tem outra. Explicado? Que possamos entender isso de uma forma melhor. E que possamos saber uma coisa. Que Deus, tudo que Ele faz em sacrifício dele para o seu povo, é uma questão de redenção. E que possamos pôr isso no nosso coração. Amém.